Quando eu procurei o Dr. Frederico, eu já tinha 4 cirurgias no meu nariz, sem sucesso. Foram 4 cirurgias com 2 médicos diferentes e eu já havia desistido. Falei, não vou mais procurar, não vou mais mexer com o meu nariz, eu vou ficar quietinha aqui. Comecei a procurar um médico aqui, um médico ali e me passaram o Instagram do Dr. Frederico. Entrei, pesquisei e falei assim, nossa, realmente esse cara é o melhor. De repente ele vai conseguir melhorar o meu nariz, vai conseguir dar aquele resultado que eu sempre quis ter. E procurei o Dr. Fred para dar uma olhada no meu nariz. E de imediato ele já viu que realmente já era um nariz bem mais complicado do que ele imaginava. Mas ele aceitou a minha cirurgia e a gente começou a cuidar, a preparar aí para poder operar o nariz novamente pela 5ª vez. E hoje, trabalhando com o Dr. Frederico e sabendo como é complexo uma cirurgia de rinoplastia, eu jamais teria mexido no meu nariz da forma que eu mexi 4 cirurgias antes dele, sem ter pesquisado o médico melhor, sem ter visto as complexidades que poderia dar uma cirurgia. Então, depois de muitas cirurgias, o nosso nariz acaba não tendo mais uma vascularização tão boa. Quando eu procurei o Fred, o meu nariz já não estava recebendo mais uma cirurgia como você fazer uma rino primária, né? Como você fazer uma rino secundária, por exemplo. Depois da 3ª vez já complica e complica muito a situação. E assim mesmo a gente fez a cirurgia, foi um momento muito importante para mim, porque eu já não acreditava mais que pudesse resolver meu nariz. A minha narina fechava muito, o meu nariz tinha uma absorção que eu não entendia por quê. E a gente entrou em cirurgia novamente, né, pela 5ª vez no meu nariz. E para minha surpresa o nariz ficou lindo. Eu falei, agora acertei, ficou tudo perfeito, o nariz ficou lindo. Pensei, pô, resolvi o meu problema, né? Agora eu vou poder parar de tantas cirurgias, né? Porque já tinha 5 anos aí que eu vinha operando, né? E depois de 30 dias eu percebi que o meu nariz estava tendo um leve inchaço, estava inflamado. E eu fiquei me perguntando por que o meu nariz tinha inflamado daquela maneira, sendo que eu sempre fui muito cuidadosa. Cuidei muito bem, fiz um pós-operatório bacana da maneira que o Dr. Fred me pediu. E mesmo assim, eu não entendia por que eu estava passando por aquele momento. E, na verdade, hoje, trabalhando com isso, eu sei que depende de N situações, não é só a questão imunológica, enfim, cuidados, hospital, enfim, tem várias situações. E a gente entrou na época com antibiótico muito rápido, cessamos a infecção muito rápido, não foi uma infecção tão grande assim, só que o estrago foi grande, porque absorveu a cartilagem do meu nariz. Depois de 2 meses, eu já não tinha mais aquele nariz perfeito que o Dr. Fred tinha feito, já havia absorvido a cartilagem toda do meu nariz e aquilo para mim foi uma grande tristeza, porque eu falei, caramba, eu consegui resolver meu nariz agora, né? Cheguei no nariz que eu queria e simplesmente o nariz desabou, eu não tinha o que fazer. E a partir dali eu acho que eu comecei a viver o maior pesadelo da minha vida, porque eu estava nas mãos do melhor médico, fazendo tudo que ele podia, usando de todas as técnicas dele, e a gente não conseguia resolver o meu nariz. A gente não entendia por que eu não conseguia resolver. Se ele estava na melhor técnica dele, se eu estava com o melhor médico, o melhor hospital, com a melhor equipe de pós-operatório, e a gente não tinha uma resposta. E eu não podia operar de novo tão rápido, eu tinha que esperar pelo menos 1 ano para a cirurgia novamente. Então depois dessa cirurgia do Dr. Frederico, foi mais 1 ano para a gente reoperar de novo. E nesse 1 ano eu fiquei com o nariz deformado, mas não ficou tanto. Dava para eu viver, dava para eu fazer as minhas coisas, dava para ter uma rotina normal. E a gente tentando em tratamentos ali, tentar cuidar da pele, cuidar do nariz para passar por uma outra cirurgia. Então depois de 1 ano a gente foi de novo para a 2ª cirurgia, 2 retiradas de costela, né? Para a 2ª no caso. Para minha surpresa, o Dr. Frederico conseguiu deixar o nariz mais bonito que a primeira. Acreditem, ficou muito mais bonito que a primeira. Ele esculpiu meu nariz na mão, assim. Eu falei, nossa, entendi agora por que eu passei por esse processo. E aí curti o nariz, fiquei muito feliz, tirei várias fotos. Eu acho que foi o momento que eu fiquei mais bonita, assim, na minha vida, me sentindo realmente uma boneca, assim, com o nariz que ele fez. E mais uma vez, para minha surpresa, com 2 meses, absorveu minha cartilagem inteira. Eu perdi muito mais do que a última vez. Eu fiquei deformada, literalmente, com o meu nariz, né? Tive uma absorção absurda de cartilagem, a minha columela entrou toda para dentro, meu nariz ficou extremamente inchado. Então eu passei por um processo, assim, de muito medicamento. Foram várias internações, foram várias intervenções e o Dr. Frederico não sabia mais o que fazer, porque todas as técnicas e cuidados, né, a gente estava fazendo, e ele não descansou 1 segundo da vida dele se não foi estudar o meu caso, estudar o meu nariz,
entender o que estava acontecendo com o meu nariz diariamente. Eu não tinha resposta, nem ele, mas ele não descansou um segundo enquanto não entendeu o que estava acontecendo. E com muita pesquisa, para nossa surpresa, a gente descobriu que os usos de hormônios que eu acabei fazendo durante um período e também os implantes hormonais que eu usava por muito tempo, isso acabou afetando bastante os meus exames, enfim, o meu sistema imunológico, tudo. Então, acabou que absorveu toda a cartilagem não nutria. Então, ele poderia colocar 10 cartilagens ali no meu nariz, que nenhuma delas ia ficar. Então ele terminava de montar o nariz, deixava o nariz perfeito e absorveu inteiro. Depois que a gente descobriu, né, que tinha toda essa situação do meu nariz, que era por conta de hormônio, tudo, a gente teve um processo muito longo, um processo muito delicado, um processo triste. Eu tive várias absorções durante esse processo, tudo que ele colocava de cartilagem ali para tentar dar uma amenizada no meu nariz, absorvia. Eu passei por um processo de várias internações, então a gente teve várias abordagens cirúrgicas, né? Então, foi um processo muito delicado para mim. E o Dr. Frederico sofreu muito. Eu acho que foi um processo que ele falava para mim que ele não conseguia entender, que eu estava sendo uma das pacientes mais difíceis para ele, porque ele tinha feito tudo que ele podia e estava estudando diariamente todo o meu processo e não sabia o que aconteceu. Depois que a gente já tinha esse diagnóstico na mão, né, que era sobre implante hormonal, que era sobre a minha imunidade, né, por exemplo, que era uma das coisas que mais pegavam ali durante o processo de cicatrização, a gente resolveu dar uma pausa, né, dar uma pausa muito maior para a gente poder entender o que estava acontecendo com o meu nariz, para poder estudar mais sobre ele antes do Dr. Frederico entrar em cirurgia de novo. Com todas as cirurgias que eu fiz, desde a primeira até hoje, a gente teve algumas intervenções no meio, a gente tem 11 cirurgias. Foi um processo muito difícil para mim. Eu posso falar que foi o pior processo que eu já passei na minha vida. Eu vi cartilagens expostas no meu nariz, eu vi a minha columela toda para dentro. Do dia para noite eu deixei de ser uma pessoa feliz ali sorrindo 24 horas, uma pessoa que estava triste esperando a hora de resolver. Então eu aprendi com tudo isso no meu nariz que não depende de médico, né? Porque eu entreguei na mão do melhor. Pra mim, o Frederico é o melhor. Às vezes a pessoa olha e fala, você não tem nada, e no nariz tem. A gente tem muita coisa ainda aqui pra resolver. Então esse aqui, a gente conseguiu com muito trabalho, com muita dedicação do Dr. Fred chegar nesse nariz. Então ele trabalhou muito no meu nariz, teve várias absorções. Era pra ter ficado muito pior. Então hoje eu tenho que só agradecer a Deus e a toda a dedicação que ele teve com o meu nariz. Hoje eu entendo todas as dificuldades que rolam numa cirurgia. Você vai lá e entrega seu nariz para um grande profissional, que ele faz tudo que ele pode, toda a experiência que ele tem, e depois você vê que não depende mais dele, né? Depende do seu organismo, depende de você, do que está acontecendo com você. Então, a gente está preparando aí uma próxima cirurgia, está chegando o dia, e eu queria muito ter compartilhado com vocês a minha história, porque foi um período muito triste da minha vida, onde o Dr. Frederico chegou para mim e falou assim, olha, é a nossa última cirurgia, a gente não tem mais nenhuma carta na manga, só que tem um diferencial aí de todas as cirurgias. Eu estudei muito seu nariz, eu estudei muito seu caso. Hoje não tem nenhum médico no país que tenha estudado mais sobre absorção do que eu. E não tem nenhum médico no país que vai curar o seu nariz. Vai ser eu. Porque eu estudei cada pedacinho do seu nariz. Eu sei aonde eu posso mexer, aonde eu não posso mexer. Eu sei quantas cartilagens eu já coloquei no seu nariz. Eu até brinquei com ele, eu falei, Dr. Fred, vai levar alguém junto com você para cirurgia? Ele falou assim, no seu nariz só consigo eu colocar a mão. Então, assim, eu tenho certeza que essa cirurgia vai ser muito sucesso. Tenho esperado muito por esse dia. Foi muito difícil para mim contar a história. Eu fiquei por muito tempo guardando isso para mim. Não colocava isso em Instagram, não comentava isso em rede social. O Dr. Frederico, por muitas vezes, perguntaram para ele por que o nariz dela não deu certo. Posta a foto da Franciele, mostra o nariz dela. Pra gente, a gente sempre mostrou meu nariz com muito orgulho, porque foi muito difícil. A cartilagem que a gente tem aqui hoje, o que o Dr. Frederico fez no meu nariz, eu tive necrose por dentro do nariz, eu tive várias coisas. Então não foi brincadeira. Eu tenho certeza que agora ele vai pegar esse caso aqui, ele vai entrar na sala cirúrgica com toda a confiança do mundo que ele tem no trabalho dele e eu também. A gente estudou meu nariz, a gente preparou a minha saúde, a gente preparou minha pele e a gente tá entrando com outra visão, né, pro centro cirúrgico. E nessas conversas nossas sobre o planejamento da cirurgia, tudo, eu cheguei pra ele e falei assim, e aí, Fred, tá nervoso, né, pra fazer meu nariz, né? Foram tantas intervenções, tantas cirurgias que
Eu falo, meu Deus. E aí ele me respondeu que eu já operei seu nariz já. Aí eu falei, como assim você operou meu nariz? Aí ele falou assim, eu passei a noite toda operando seu nariz, eu já sei o que eu vou fazer no seu nariz, é só entrar no centro cirúrgico que eu já sei onde eu vou começar, onde eu vou terminar. Então isso me deu muito mais confiança ainda, né? Porque a gente estudou tanto, ele estudou tanto sobre o meu nariz. Eu acredito sim que ele deva entrar lá dentro da cirurgia já com todo o projeto para me reoperar novamente. Eu falo por mim, não é pelo Frederico, eu falo por mim, pelo meu tratamento, pelo nariz, por tudo que eu vi acontecer comigo. Eu acho que não tem ninguém no país mais preparado do que ele para fazer uma cirurgia reparadora da forma que é a minha. Então eu tô ansiosa para a cirurgia, tenho certeza que vai dar tudo certo e eu ainda vou voltar aqui para mostrar para vocês o grande trabalho do Dr. Frederico, o desenho de nariz lindo que ele vai deixar em mim, tenho certeza.